Sejam muito bem-vindos ao Gente de Ouro, a nova rubrica da TV Regiões. Cultura, gentes, turismo, arte, tradições, sabores e saberes, entre muitas e distintas marcas de uma região apelidada de Reino Maravilhoso que tem granjeado o país e o mundo. Vamos apresentar múltiplos casos de sucesso e fazer uma viagem pelos verdadeiros ex-libris de Trás-os-Montes e Alto Douro. A viagem de hoje leva-nos até Boticas, um concelho conhecido pelo famoso Vinho dos Mortos. O néctar de Boticas é enterrado em Saibro, na adega de Armindo Pereira, que lhe apura as propriedades e o sabor, conseguindo assim uma gasificação natural graças à temperatura constante e à escuridão. A história do nome do ex-libris transmontano remonta às invasões francesas. O vinho dos mortos que alegra os vivos, uma marca de Trás-os-Montes e Alto Douro que vamos agora conhecer. O vinho que alegra os vivos, falamos do vinho dos mortos, de Boticas, que é enterrado em Saibro, na adega de Armindo Pereira, que lhe apura as propriedades e o sabor, conseguindo uma gasificação natural graças à temperatura constante e à escuridão. Por ano, a colheita ronda os 5.000 litros, o equivalente a 6.500 garrafas. O vinho dos mortos, eu costumo dizer sempre, é um vinho que alegra os vivos. Portanto, a história do vinho dos mortos, quando foi nas invasões francesas em 1808, o pessoal entrou todo para a zona de Chaves. Pronto, estava para a zona de Chaves, claro, mas por onde passavam iam roubando o que mais apetitoso eles tinham. E quando o pessoal de Boticas soube, quando chegaram a Boticas, o pessoal começou logo a esconder tudo mais importante tinham. E uma das coisas importantes era o vinho. E então o vinho que fizeram, enterraram-no nas adegas, debaixo dos lagares e das pipas. Pronto. E enquanto eles se mantiveram, esteve lá sempre o vinho. Quando eles se retiraram, o pessoal foi ver o vinho. E o vinho era um vinho totalmente diferente, pensando até que ele estava estragado. E era um vinho com outras características e um vinho muito mais saboroso. Pronto. E depois, que lhe haviam de chamar o vinho dos mortos, porque ele estava enterrado, puseram o vinho dos mortos. E até hoje, Boticas é conhecido pelo vinho dos mortos. Verdade. E quais são essas diferenças? Quais as características que distinguem este vinho dos outros vinhos? Olha, é um vinho que tem um gás natural. E é um vinho mais saboroso. Este néctar subterrâneo da classe de vinho regional transmontano e cuja origem remonta às invasões francesas de 1808, ganhou este nome por fermentar debaixo da terra alguns meses antes de ser comercializado. Com 65 anos, Armindo Sousa Pereira, reformado das finanças, é o único produtor e engarrafador certificado para comercializar o vinho dos mortos. No tempo dos meus avós, chamavam vinho dos mortos. Eu apanhei sempre a não, vinho dos mortos, vinhos dos mortos, vinhos dos mortos. Quando eu tomei conta da propriedade, fui registar o vinho. Pronto, para o vinho para poder ser vendido, com rótulo, com o selo que pago para as finanças e para fazer a inscrição. Quando é que conseguiu certificar? Certifiquei em 2007. Foi quando ele foi certificado, mas vender eu tinha um estabelecimento no meio da vila, onde é que sempre vendi vinho, e era um rótulo, pronto, que eu fazia no computador, não é? Mas depois tive que ir para o rótulo certificado. A exportação não está em cima da mesa porque Armindo Pereira não tem quantidade suficiente para expandir o negócio, nem quer, pois tudo o que produz consegue vender em Portugal e quer atrair os turistas até à vila de Boticas. Eu vendo vinho para todo o mundo, como costuma dizer. Portanto, na altura do verão, vêm os imigrantes e todos levam vinho dos mortos. Aqui em Portugal, vendo, olha, o primeiro cliente que eu tive foi a Garrafeira Nacional em Lisboa. E ainda hoje é meu cliente e continua a ser. Cada passo pedem, mete a 100, mete a 200, sempre a vender para Lisboa, sempre.
e pronto, muitas lojas gourmet. Foram as invasões francesas que vieram originar o aparecimento do que é hoje um verdadeiro ex-libris de boticas, com uma graduação de 11 a 12 graus. O vinho dos mortos é, por isso, o símbolo de uma guerra de subsistência não só material e económica, mas também e essencialmente moral, e uma tradição que Armindo Pereira quer passar aos filhos e netos. Tenho que cultivar os terrenos que os meus pais me deixaram e que os meus filhos agora continuam a cultivar, e quero que isto continue na família. É a aspiração maior que eu tenho, é que as vinhas que tenho sejam cultivadas e que a venda continue. O produtor de boticas no distrito de Vila Real vende este néctar subterrâneo para todo o país e para todo o mundo através dos imigrantes e turistas que passam pela Vila Transmontana. O vinho dos mortos, que alegra os vivos, assim lhe chama Armindo Pereira.